Olá a todos. Pessoal, hoje o vídeo aqui é só para lembrar a todos do feriado de Pêssar. O feriado de Pêssar, feriado bíblico de Pêssar, é uma festa bíblica muito importante, é chamado de Páscoa judaica também, certo? Não tem nenhuma relação com a Páscoa pagã. No Brasil a gente chama tudo de Páscoa, né? Nos Estados Unidos você tem uma palavra para Páscoa judaica, que é Passover, né? E a outra para a Páscoa pagã, que é Easter, que é a dos ovinhos, o coelho que bota ovo, essas coisas todas aí, certo? Então, assim, estão dois feriados diferentes, completamente diferentes. Eventualmente, algum ano eles coincidem, mas não, são diferentes, tá? Então, a Páscoa judaica, a Páscoa bíblica, certo? Ela vai começar no dia 1º de abril, quarta-feira à noite. Algumas pessoas sempre colocam assim, Afonso, qual que é a data certa dos feriados bíblicos e tudo mais? Porque tem uma discussão infinita sobre calendário. E a resposta que eu dou é o seguinte: eu já estudei todos esses calendários, em alguns momentos já concordei com calendários, por exemplo, até da editora Sefer americana, não a Sefer brasileira, mas americana. Mas a verdade é o seguinte: o calendário rabínico ele é bem preciso, certo? Além disso, tem um número gigantesco de pessoas no mundo celebrando nesses dias do feriado rabínico. Quer dizer, as festas elas são para ser celebradas todo mundo junto, né? E aí você falou o seguinte: não, eu não vou celebrar com todo mundo, eu vou celebrar com um grupinho de 15 pessoas ali, ou com um grupinho de 200 pessoas a colar, ou com um grupinho da outra seita de 500 pessoas a colar. E as outras, sei lá, 100 milhões de pessoas estão celebrando os dias errados. É complicadinho. Então, assim, eu prefiro celebrar as festas nos dias do calendário que nós temos aí hoje acesso, que os rabinos colocaram. Tem uma única festa que, assim, teve uma mudança, né? Que é Pentecostes, né? Que na verdade chama Shavuot o nome dela. Mas isso eu posso conversar com vocês o dia que chegar perto dessa festa, né? Teve uma pequena mudança, eles dizem que mudaram, eles dizem o motivo, inclusive, tá? Mas isso é para outro vídeo, mais para frente. Mas a Pêssar, certo? E a festa dos pães ázimos, ou pães sem fermento, ou matzah, elas estão nas datas corretas, certo? Pois bem, e aí a gente vai ter que falar sobre duas coisas. Número um, sobre a festa agora da Páscoa judaica, certo? E em seguida, no dia seguinte, começa outra festa, que é a do pão sem fermento, certo? Então a gente vai ler juntos aqui a passagem principal, aqui tem Êxodo 12. Peguei uma Bíblia qualquer aqui, qualquer tradução, você pode escolher a sua, né? E o ponto é o seguinte: o que a gente lembra na Páscoa bíblica? Né? A gente lembra da libertação dos israelitas do Egito, certo? Teve as 10 pragas lá no Egito para acabar liberando aí os israelitas. Na última praga, né, morreu todos os primogênitos dos egípcios, e os israelitas eles faziam uma marca nas portas, nos batentes da porta, com sangue de cordeiro, né? E aí o que acontecia? Quando vinha aquele espírito para matar os primogênitos, ele passava e pulava as casas dos israelitas que tinham a marca, né? E só foi nas casas dos egípcios, e aí morreu todos os primogênitos. Então é uma noite triste, não é uma noite feliz. Embora seja a libertação da escravidão durante centenas de anos, ainda assim é uma noite triste. É por isso que na Páscoa, né, no jantar da Páscoa, vamos dizer assim, você pega um vegetal, certo? E coloca um vegetal amargo, de preferência, coloca na água com sal, para lembrar da tristeza que foi aquilo, do choro, da sensação amarga que foi aquilo. Foi uma vitória para os israelitas? Foi uma vitória, mas é uma vitória que não dá para a gente simplesmente celebrar com uma mega alegria. Por quê? Porque teve muitos primogênitos lá do Egito que morreram. Foi uma coisa triste, né? Uma coisa de certa forma triste. Então o que acontece? Sim, tem toda a questão do cordeiro, da Páscoa, né? E tudo mais. E nos dias de hoje, muitos judeus celebram de um jeito e
né, não é, vamos dizer assim, muito preciso, né? Mas é um dia que você não deve trabalhar. Agora, ainda assim, para você celebrar a Páscoa, aí vai ter um outro ponto. A Pêssar, né, é o único feriado bíblico que para você celebrar você tem que ser circuncidado, ok? Não tem como você celebrar se você não for circuncidado, tá? É claríssimo, certo? Precisa ter a circuncisão no caso. Então, assim, para participar, para você conseguir cumprir as coisas da Bíblia direitinho, o máximo que você consegue nos dias de hoje, certo? Você precisa estar fazendo a circuncisão. Só que, aí eu recomendo a todos aqui que queiram fazer a circuncisão, eu recomendo que você leia Gálatas. Por quê? Porque se você vai fazer, é melhor você ler Gálatas antes, porque Gálatas, para quem acredita em Paulo, Paulo diz assim, fez circuncisão, não tem mais salvação para a pessoa, aquela coisa toda, né? Como se o próprio Messias, Jesus Cristo, como no hebraico era Yahushua HaMashiach, que era judeu da tribo de Judá, não fosse circuncidado, desculpa. Como se Timóteo não tivesse sido circuncidado pelo próprio Paulo, que disse isso também, né? Então, assim, tem essas questões todas. Mas aí você pensa aí com vocês, um dia que você quiser fazer circuncisão, certo? Eu posso aqui estar... Eu precisava fazer uma live aqui com o Rabino sobre circuncisão, especialista em circuncisão, fez milhares de circuncisão, só não estou conseguindo ainda arrumar o tempo, mas está na boca do gol. Eu deveria ter feito isso antes da Páscoa, certo? Mas eu estou falando isso agora, depois a gente vai fazer essa live uma hora, fica para a Páscoa do ano que vem, para quem não fez circuncisão agora, que é fazer e celebrar a Páscoa corretamente, certo? Pois bem, então, celebrar corretamente não. Para poder celebrar a Páscoa, o Pêssar, você precisa estar circuncidado. Pronto. Mas vamos lá, a gente vai ler algumas coisas juntos aqui. Primeira coisa você quer saber um pouco sobre esses feriados de agora? Leia Êxodo, capítulo 12, certo? Você vai ver o que aconteceu lá, certo? E hoje o que a gente celebra, obviamente, o que é? É uma lembrança, é uma memória do que aconteceu, certo? Não é o mesmo feriado de lá de trás, mas, porque não é o mesmo porque não está passando o anjo que está matando os primogênitos e tudo mais. Ou seja, é um momento diferente, é uma lembrança daquilo. E é isso que a gente explica para os nossos filhos. Quer dizer, todo feriado bíblico é uma oportunidade para você contar a história bíblica para os seus filhos. Contar o que aconteceu lá em Êxodo 12. Analisar junto com seus filhos Êxodo 12. Ok? Pois bem, então a parte da Páscoa em si, vocês podem ver aqui. Hoje nós não temos como fazer o sacrifício do cordeiro perfeitamente, também não dá, né? Porque não tem templo, né? Naquela época, na verdade, o sacrifício do cordeiro deve ser feito onde o Criador indica, né? E a indicação final foi ali no templo, né? Então a gente tem isso aí. Mas a gente ainda faz a lembrança para a gente contar a história, para manter a cultura viva, certo? E tudo mais. E tudo bem. Então, um ponto aqui é o seguinte, vamos ler tudo aqui juntos, né? Então diz assim, e falou o Criador a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, esse mesmo mês, vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Né? Então, qual mês? É o mês, qual que é o mês que começa o ano? É quando começa, como que se fala? A primavera, certo? Então é a primeira lua nova depois da primavera, basicamente é isso. Cá entre nós, né, tem pessoas que acreditam que o ano começa dia 1º de janeiro. Faria sentido numa criação, certo? Tão bela quanto essa, o ano começar no meio do inverno, numa data aleatória do inverno? Não é verdade? Pois bem, então o que acontece? O ano começa na primavera, no caso onde está Israel, que seria na parte norte. Então a primavera na parte norte seria, né, algum momento da primavera seria onde teria aí o começo do ano. Tudo bem. Aí vem a primavera, verão, outono e o inverno. Acabou o ano no inverno, certo? Vai acabar e depois vem a primavera, verão, outono e inverno. Pois bem. Aí tem controvérsias, né? Quando você diz assim, quando uma pessoa completa um ano, tem civilizações que dizem que a pessoa completa um ano pelo número de
de primaveras, né? Então, pô, tem uma primavera, agora tem 2 primaveras, 3 primaveras, né? E aí conta a idade da pessoa por primavera, porque você não tinha como falar o seguinte, ó, vamos celebrar aniversário de cada um em um dia específico, que ninguém tinha calendário, né? Então era por primavera, ó, mais uma primavera. E tinha sociedades no passado que celebravam a idade de uma pessoa por invernos. Quantos invernos a pessoa sobreviveu, né? Vira para criança e sobreviveu quantos invernos? 6. Então tem 6 invernos de idade, entendeu? Mas a primavera é o jeito mais convencional. Tudo bem, até porque você estaria completando uma primavera, 2, assim vai, e o inverno é a mesma coisa quase, né? Porque depois do inverno vem a primavera. Pois bem, então, dito isso, e diz assim, então esse será o princípio dos meses, né? Aí tem uma discussão que todos fazem, aí muitas pessoas falam que o começo do ano é lá no outono, né? No Rosh Hashanah, mas na verdade o primeiro mês do ano, de fato, é na primavera agora, né? Pois bem, então 3. Falai a toda a congregação de Israel dizendo, aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de almas. Cada um conforme ao seu comer, farei a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Tomareis, né? E eu guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Certo? E tomarão do sangue desse cordeiro, né? Pegarão do sangue desse cordeiro, e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, pães sem fermento, com ervas amargosas, a comerão. Então você vai pegar uma erva amarga, como uma endívia, certo? E você pode passar isso numa água com sal e comer, porque é para lembrar que aquilo ali foi amargoso, né? É uma coisa assim que foi triste, né? Ao mesmo tempo que o pessoal foi liberto daquela escravidão opressora, ainda assim foi triste. Pois bem, não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e vossos cajados na mão, e comereis apressadamente. Essa é a peça do Criador. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Criador. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo esse sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando ferir a terra do Egito. Pois bem, e este dia vos será por memória. Memória. É uma memória no futuro, ó, esse dia, né? Você vai lembrar do que aconteceu, vai ser por memória. E celebrá-lo-eis por festa do Criador. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias, olha só, presta atenção agora. 7 dias comereis pães ázimos, pães sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Ou seja, o que acontece? Você vai celebrar a Pêssar, certo? Eu vou falar como é que eu faço, tá? Então é o seguinte, antes da Pêssar, que acontece de noite, certo? Eu vou lá, eu e minha família, a gente tira todos os itens que tem fermento, não itens que tem fermento, desculpa, pão, coisas que tem fermento, por exemplo, deixa eu ver, bolo, massa de pizza, chocolate, Kit Kat, que tem aquelas partezinhas no meio, que tem um biscoitinho no meio, bolacha. Então, assim, tudo que tem isso, eu indico as crianças comer antes da Pêssar. Na Pêssar, no dia da Pêssar, certo? Vai ser à noite. À noite acontece a Pêssar, certo? De noite vai acontecer no dia 1º à noite. De manhã tá ok. Beleza. Tudo é tirado de casa.
Tudo, tudo, tudo. Tipo assim, o que não foi comido vira lixo. Não vai ficar dentro de casa. Por quê? Porque se alguém, por acaso, falar assim, eu acho que eu vou pegar esse bolinho e vou comer, se esqueceu durante 7 dias, você é cortado do povo. Então você retira tudo de casa, deixa tudo limpinho, limpa o chão, limpa tudo, tira furgalho do chão, tudo. Tira todas essas coisas com o pão fermentado de casa. Pronto. Aí, o que acontece? Vai vir de noite, a sua casa vai estar limpa, sem nenhum pão, nem nada. Beleza. Vai vir de noite, você vai fazer a sua refeição da noite, que vai ser a refeição da Páscoa. É um momento, na virada dessa noite, inclusive quando acontece, a gente poder lembrar o que aconteceu no Egito, os primogênitos rezarem nessa noite porque eles foram poupados, certo? Foram poupados. Os egípcios não foram. Então é um momento assim, de certa forma é triste, é um momento para a gente, inclusive, agradecer pela proteção que o Criador deu quando ele mandou aí esse anjo passar por toda a região e o Criador, né, protegeu os primogênitos dos israelitas. Tá bom. Aí esse é o primeiro ponto. Então, aí nesse dia já, quando é feita a janta, eu vou falar o que eu faço de janta. Não é o que os rabinos fazem, não é o que o pessoal mais tradicional faz, certo? O pessoal tradicional faz pescoço de galinha e não sei o que, um ovo. Você pode procurar aí a refeição na internet, tá? Inclusive tem um prato especial para isso, se você quiser fazer dessa forma, não tem problema nenhum também. Mas na minha casa especificamente é feito um pedaço de cordeiro assado. Não é um cordeiro sacrificado, nada disso, porque não dá para fazer. É um pedaço de cordeiro, certo? Se você for fazer corretamente, seria um abate totalmente diferente, obviamente. No caso, eu uso um pedaço de cordeiro para usar de lembrança para as crianças, para conversar com elas sobre isso. E aí é feito o cordeiro e é feito as ervas amargas, desculpa, e é feito já o pão sem fermento, que é um pão flat, é um pãozinho assim delicioso, inclusive, tá? Pois bem, então é isso, primeiro dia. Mas aí, quando vem o dia seguinte, certo? Você já tem os pães ázimos, certo? Você vai ser 7 dias com pães ázimos. O primeiro dia dos pães ázimos você também não trabalha, né? Então são 2 dias aí, né? Você não vai trabalhar na peça, que é basicamente o mesmo dia, né? O pessoal separa 2 dias fora de Israel, inclusive. Mas é isso. Então, depois você vai contar os 7 dias. No último dia você também não trabalha, certo? Pois bem. Então, este dia vos será por memória, celebrareis por festa do Criador, nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos, o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E o primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, certo? No primeiro e no 7º dia. Senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardais, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Pois bem, então, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até o 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como da terra natural. Tá? Ok. Então, o pão aí, no caso, é o pão sem fermento. E é isso. Então, é o que está vindo pela frente agora, certo? Lembrando, isso é feito para quando, no caso, o homem, ele tem a circuncisão, ele fez circuncisão. Né? Não tem circuncisão, não pode celebrar, porque está indicado na Bíblia, vocês vão encontrar que não dá para celebrar quem não fez circuncisão. Então, quem quiser celebrar um momento aí, vai precisar fazer circuncisão.
Mas, de novo, indico primeiro ler Gálatas para você ter certeza do que você está fazendo, porque assim, depois você vai lá fazer circuncisão, aí você nunca leu Gálatas, vai ler, vai falar assim, não, o Paulo lá, que era um romano, etc, tal, disse que você não tem salvação se você fizer isso ou aquilo, etc, tal. Então você chega à sua conclusão, certo? Você vai chegar à conclusão se a lei do Criador foi abolida ou não, isso é uma conclusão sua, certo? Eu tenho a minha certeza de que o Criador ele não muda, o Antigo Testamento, na verdade, é a Bíblia, basicamente, e o Messias ele não pode ir contra a Bíblia, então não tem como, tá? E ele não foi de jeito nenhum contra a Bíblia. O que acontece é que depois Paulo diz que Jesus apareceu para ele, no final das contas cancelou as coisas, tal. Só que ele não apareceu aparentemente para os outros apóstolos para falar a mesma coisa, né? Então aí você vai ter que usar uma regra bíblica que você vai ter que pensar muito bem aí, certo? Que é o seguinte: você não pode fazer um julgamento quando só tem uma testemunha. Você tem que ter duas ou mais testemunhas, né? No caso, quem viu Jesus falando essas coisas aí só foi um cara, só foi Paulo, aparentemente. Então, você acredita quem quiser, certo? Para mim, teria que ter duas testemunhas e, mesmo assim, não tem como, porque o Criador deixou claro que a lei dele é eterna e o próprio Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, ele disse que enquanto tiver céus e terra, nenhuma lei, nenhuma vírgula, nenhum iude, né, tracinho da lei seria abolido. Então, e ele disse, não penses que eu vim abolir a lei e os profetas. Ele disse isso com a boca dele. Depois, em seguida, vai lá Paulo e diz assim, que veio e aconteceu isso. Então, você acredita em quem você quiser. Você pode acreditar em Jesus, que falou, não vim abolir a lei nem os profetas. Você pode acreditar em Jesus quando ele diz assim, quando tiver chão e tiver céu, a lei não está abolida. Ou você pode acreditar em Paulo. Aí você decide quem que você segue. Se é Paulo ou Jesus, isso é problema seu, tá? Mas aqui eu só preciso mandar essa mensagem para quem segue aí os mandamentos para lembrar da Páscoa do Criador, certo? Da Pessah. Pois bem, tem gente que fala Pesach, né? Mas o correto é Pessah, né? O CH é como se fosse um R ali no final, né? Mas é isso, pessoal. Então, e com relação ao calendário, procura o calendário padrão, pessoal, que é o mais bem aprovado por um monte de pessoas aí, tá bom? E você procura aí no Google, você já vai encontrar, ele vai indicar. Não tem motivo para usar outros calendários, a não ser que você faça parte de uma seita. Porque para seitas são importantes você afastar as pessoas dos grupos, certo? Porque quando você afasta as pessoas do grupo, você tem controle sobre aquelas pessoas. Tipo assim, não tem motivo nenhum para você fazer dessa forma, tá? Eu sei, na maioria das pessoas elas gostam de grupos, elas gostam de se reunir, ter grupos e tudo mais, mas a minha indicação para as pessoas é que você crie uma família forte, você faça casamento entre famílias e crie grupos fortes para você poder ter essa comunidade, certo? Jacó fez dessa forma. Jacó teve 12 filhos, mais a filha dele, né? Pelo menos uma filha, talvez mais. A gente só sabe de uma, mas né, pode ter tido mais. Então, Jacó, por exemplo, ele criou o grupo dele, certo? Lembrando que a Bíblia, que a gente pega e a gente lê e tudo mais, principalmente o Antigo Testamento, vamos entender assim, ele é um livro de uma família. Ele é o livro de uma família. É de uma família, tá bom? Conta a história de vários povos ali, mas ele é o livro de uma família. É focado em uma família, tá bom? Mas é isso, vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. E mais uma mensagem aqui. Então, ó, dia 1º à noite vai ser Pessah. Assim que passar Pessah, né, eu vou estar fazendo a divulgação, agora nesse mês de abril, da área de membros de curso, de novo, certo? Agora no mês de abril, o curso do mês de abril vai ser a parte 2 do curso de olho gordo, ou olho maldito, né? Que vai ser a parte judaica do negócio, né? No mês agora de março, foi um curso sobre vendas, certo? O pessoal gosta muito do curso de vendas, né? Mas eu estou agora intercalando os cursos. Nesse mês de abril
vai ser a parte 2 do curso de olho gordo. Curso legal e importante pra caramba. E lembre-se, vai estar aberta a área de membros agora em abril. Vai lá, aproveita, mas se concentra primeiro aí na peça, tá bom? Vamos finalizar aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção e boa peça a todos. Até mais.